Na nossa aula de hoje, nós vamos reconhecer os efeitos de sentido decorrentes da exploração dos recursos linguísticos, certo? E qual o objetivo da nossa aula? Qual o objetivo da nossa aprendizagem para esta aula? Ao final dessa aula, vocês serão capazes de identificar e reconhecer em textos os principais recursos linguísticos, como, por exemplo, os verbos, os pronomes, as conjunções, entre outros. E vocês irão também compreender como esses recursos linguísticos eles contribuem para o efeito de sentido pretendido pelo autor, ou seja, quando o autor escreve lá o seu texto, ele tem uma intenção, né? Então ele usa as palavras, ele usa os recursos linguísticos para alcançar a sua intenção, o efeito de sentido que ele pretende. E é isso que a gente vai compreender hoje. Começando com o nosso texto introdutório, como de costume, a professora Catarina marcou a última prova do semestre, que abordará os recursos linguísticos, e Ellen está bastante preocupada, temendo não se sair bem na avaliação. Embora seja excelente em figuras de linguagem, ela não se sente tão confiante em relação aos recursos morfossintáticos. Percebendo sua preocupação, seus amigos decidiram ajudá-la, estudando juntos o conteúdo. Vamos acompanhá-los nessa tarefa e garantir que Ellen tenha um ótimo desempenho na prova e garantir também que vocês consigam compreender esse assunto. Então, como eu já falei, né, anteriormente, o tema da nossa aula são os recursos linguísticos, especialmente os recursos morfossintáticos. E o que são recursos linguísticos? São as estruturas e as estratégias que usamos na língua para construir sentido, para dar coesão, para dar clareza aos textos, para que a gente possa ler um texto e possa compreendê-lo, para a gente ter um texto lógico, um texto coerente, um texto coeso. Então, na língua portuguesa, os recursos morfossintáticos, eles combinam elementos da morfologia, e o que seria morfologia é o estudo da forma, é o estudo da estrutura das palavras. A gente pega uma palavrinha, por exemplo, a palavra bola, e na morfologia a gente vai estudar a estrutura da palavra bola. Então, os recursos morfossintáticos, eles combinam isso, os elementos da morfologia e os elementos da sintaxe. Que a sintaxe é a organização das palavras nas frases. E eles incluem aspectos como o uso de pronomes, a gente usa os pronomes para quê? Para evitar repetições, conectores para relacionar as ideias, né, que são as conjunções, preposições, os tempos verbais para marcar eventos no texto, entre outros. Então, esses recursos, eles ajudam a organizar as ideias e a estruturar o texto de maneira clara, de maneira coesa, de maneira coerente, facilitando assim a compreensão do leitor. Então, vamos ver os principais recursos morfossintáticos que a gente usa no texto para estruturar o texto de forma clara. A gente tem os pronomes, vocês sabem, pronomes é uma classe de palavras, né? E eles são importantíssimos porque eles atuam na retomada de ideias, evitando repetições e promovendo a coesão do texto. Quando eu digo Maria chegou, ela trouxe o material. Se eu dissesse Maria chegou, Maria trouxe o material, veja que ficaria repetitivo, né? Mas eu substituí Maria por ela. Maria chegou, ela trouxe o material. Vocês conseguem compreender que quem trouxe o material foi Maria. Mas em vez de repetir o nome Maria, eu usei o pronome ela. Então veja, o pronome ele nos ajuda a retomar termos, né, já citados, retomar, o termo já foi citado, evitando assim uma repetição. Aí nós temos também os conectores, que podem ser as conjunções, podem ser as preposições, que ligam as frases e as orações, sinalizando relações de causa, de consequência, de oposição, entre outras relações. Por exemplo, eu digo que Gabriel ia à praia, mas choveu. Então, Gabriel ele tinha a intenção de ir à praia. Como choveu, ele desistiu, ele não foi. Então, esse mais é um
conectivo, uma conjunção, né, que dá a ideia de oposição. Porque choveu, ele não foi à praia. E temos os tempos verbais, né? A escolha dos tempos verbais, ele contribui para a clareza temporal dos eventos e da fluidez da narrativa. Tempos verbais, acho que vocês devem recordar: presente, pretérito e futuro, né? Então, quando eu digo eu fui, pretérito, né? Ela está, presente. Ele irá, futuro. Percebam que é muito importante, né, o uso correto desses tempos verbais no texto para situar o leitor, para o leitor poder compreender se aquela ação, se aquela situação já aconteceu, se está acontecendo naquele momento, se ainda vai acontecer. Então, tudo isso são os recursos morfossintáticos que contribuem para dar essa clareza no nosso texto. Aí vamos analisar essa tirinha. Mas o que aconteceu? Sabe o Juca, que eu vivo zoando? Hoje eu descobri que ele é muito mais forte que eu. Eu te perdoo. Aí o que é que a gente pode perceber nessa tirinha, né? Focando aqui nessa questão dos recursos linguísticos. A gente pode observar o uso dos pronomes, né? Quando ele diz eu, primeira pessoa do singular, quando ele diz ele, terceira pessoa, quando ele diz ti. Então, esses pronomes, eles vêm contribuir para a coesão do texto, tornando o texto mais claro, facilitando a compreensão das relações entre os personagens, sem precisar repetir, né? A gente usa os pronomes para evitar essa repetição. Então, esses pronomes, eles são essenciais para que o texto ele tenha coesão, pois cada um indica com precisão quem são os personagens envolvidos. A gente percebeu na tirinha quem fala, quem era que estava sendo zoado, quem perdoou quem, né? Devido ao uso dos pronomes, a gente conseguiu compreender isso. Então, a escolha correta dos pronomes, ele permite uma narrativa fluida, evita ambiguidades e mantém a clareza das relações entre os personagens. Aí ainda, aqui com relação a esses recursos morfossintáticos, a gente tem a questão da anáfora e a catáfora. Você pode dizer, eita, que nomes diferentes, né? Nunca nem ouvi falar, mas é bem facilzinho de compreender. A anáfora é quando um termo ele retoma algo que já foi mencionado no texto para manter a coesão, ou seja, retoma algo que já foi dito no texto. E a catáfora é o contrário, é quando um termo antecipa algo que será dito, que será mencionado depois, criando assim uma expectativa. Alguns desses pronomes eles podem ter funções catafóricas ou anafóricas, né? Dependendo de como são usados no texto. Aí a gente vai analisar aqui. Como eu disse, os pronomes anafóricos eles fazem referência a algo que já foi mencionado. Eu mencionei lá no texto e em seguida eu usei um pronome anafórico para retomar aquilo que eu já tinha dito. Aí, por exemplo, sabe o Juca, que eu vivo zoando? Hoje eu descobri que ele quem? O Juca. Então, esse ele aqui, ele está sendo usado como um pronome anafórico, porque ele está retomando algo que já foi dito. Ele está retomando a palavra Juca, para não repetir, né? Sabe o Juca que eu vivo zoando? Hoje eu descobri que o Juca é muito mais forte que eu. Não tem necessidade. A gente usa o pronome com função anafórica, ele. E aí faz essa remete à Juca, né, que já tinha sido mencionado. E os pronomes catafóricos, eles antecipam informação que só será revelada posteriormente, ou seja, só será revelada depois no texto. Por exemplo, na frase, eu sabia que um dia isto ia acontecer. Descobri que não sou tão forte como eu pensava. O pronome isto, ele é catafórico, porque ele se refere a uma ideia que vai ser expressa ainda. Qual foi a ideia? Descobri que não sou tão forte como eu pensava. Essa ideia ela foi explicada apenas depois na frase, né? Ele diz, eu sabia que um dia isto ia acontecer, isto o quê? A gente se pergunta, isto o quê? Aí ele disse, descobri que não sou tão forte como eu pensava. Então, o isto é catafórico porque ele antecipou algo que ainda seria dito na frase.
Lá no grupo eu deixo uma atividade, os textos são grandes, por isso que a atividade parece ser longa, mas não é, são só 4 questãozinhas, não precisa copiar os textos é apenas de apoio para que vocês consigam responder a atividade.